Relacionamento que dá certo. Olha que perigo isso. Como se relacionamento fosse algo que a gente precisasse atingir. Um padrão. Dar certo. Então, se eu estou relacionando desse jeito, tá certo. Do outro jeito, é errado. E para isso a gente cria instituições, a gente cria rótulos, a gente cria padrões. E aí a gente quer um relacionamento que dê certo. A gente coloca tempo, como se o tempo inferisse na qualidade da relação. Sabe, se eu fiquei só com a pessoa um mês, não quer dizer um relacionamento? Claro que quer dizer um relacionamento. O que você aprendeu com isso? O propósito de um relacionamento não é a durabilidade dele. Não é o rótulo que você estipulou, se você casou, namorou, divorciou, não. Se você é amiga, se você é pai, mãe, não. O propósito de uma relação é nós aprendermos com ela. Toda conexão ela tem que gerar algum circuito. E esse circuito é o aprendizado. Então, o propósito de uma relação é crescimento, desenvolvimento, evolução e transcendência. Ou seja, aprender com isso. Cuidado com esse dar certo. Ah, pessoal, mas aí fica libertino demais se a gente não colocar, por exemplo, que tem que casar, o que eu vou fazer? Vamos lá. Casar é importante para você? Beleza, casa. Casar é importante para a pessoa que você tá? Casa. Tá tudo. Beleza, é isso aí. Mas não vamos estipular que quem não casa não está numa relação que não deu certo. Às vezes, eu não quero casar, para mim não faz sentido. Até porque eu nem posso, imagina. Vou entrar na igreja? Claro que não. Entende? Então, vamos tomar cuidado com esse julgamento, condenação de dar certo em relacionamentos. Porque é aí que a frustração vem mesmo. Lembrando que sofrimento igual a identificação. Identificação tem 3 despertadores. Quebra de expectativa e desejo, falta de compreensão e física. Quebra de expectativa e desejo. Se para mim, relacionamento que dá certo é ficar tantos anos, casar, quando isso rompe, quebrou uma expectativa, na verdade um desejo meu, que eu não vou acessar, que era uma ilusão, porque eu estipulei que era certo. Se a gente definir relacionamento como conexão, porque relacionamento, eu preciso me relacionar, estar relacionado a, concorda? Que eu preciso ter uma relação com aquilo. Relacionamento é estar relacionado a, ter uma ligação com aquilo. Com o que eu preciso estar ligado a? Valores e polaridades. Então, relacionamento é conexão de valores e polaridades. Ou seja, conexão de essências e polaridades. Essência, o eu sou, não o eu faço, o eu tenho. Isso a gente já olhou de forma profunda dentro das sessões mais recentes. Por exemplo, eu sou uma pessoa fiel, uma pessoa reservada. Isso é um valor para mim, ser reservado. Eu estar com uma pessoa que gosta de se expor, o quão saudável isso vai ser para mim? Se eu gosto de ficar no meu cantinho, se eu não gosto muito de aparecer, se eu não gosto de muvuca, como é que isso vai ser para mim? Vai ser um pouco agressivo. Eu estou disposto a lidar com isso por quanto tempo? Né? Porque isso não precisa ser igual a mim também. Né? Tem que ter uma diferençazinha, mas quais valores eu estou a fim de conectar? Tem os valores que não dá. Por exemplo, eu sou fiel. Tem gente que não, sou mente aberta. Para que, filho? Não. Então a gente não vai rolar, né? Agora, quando a gente fala de polaridades, o que são polaridades? É o que a gente vai trabalhar agora, com muito... vai ficar tão simples no final das contas, mas antes da gente entrar na definição, a gente vai entrar no realismo dessa demanda. Vocês vão pegar o papel, vocês vão escrever 6 palavras, na seguinte ordem. Pai, faz um círculo, dá um espaço. Primeira palavra, pai, faz um círculo, dá um espaço. Faz um círculo, coloca essas palavras dentro de um círculo ou dentro de um retângulo, o que para ti for melhor. Primeira palavra, pai, dá um espaço. Segunda palavra, mãe, dá um espaço. Terceira palavra, junto, são 2 palavras em uma. Escreve masculino / homem, coloca dentro de um quadrado ou um círculo, dá espaço. Feminino / mulher, mesmo esquema. Você vai escrever essas palavras, e depois vou te colocar num estado, você vai fechar o olho, você vai estar consciente o tempo inteiro, você vai pensar em pai, e tudo que vier à tua mente, sinceramente, coisa ruim, coisa boa, coisa maravilhosa, cor, nome, adjetivo, característica, palavras. Pode ser frase? Pode, que seja frase curta, mas principalmente palavras, tá? Você vai colocar dentro do que você contextualiza pai.
dentro do que você significa pai. Ah, mas eu falei só coisa ruim, não tem problema. Eu falei só coisa boa, não tem problema. Não existe certo nesse exercício. Existe a sua verdade e é ela que a gente vai trabalhar. A mesma coisa com mãe. A mesma coisa com masculino e homem. Aí, como assim masculino? Quando vem à tua mente masculino, homem, o que vem à tua mente? Coloca. Quando vem à tua mente feminino, mulher, o que vem à tua mente? Coloca. Independente do grau, do nível dessas palavras. Então, antes da gente passar, por exemplo, vamos começar com o pai. Então, o que a gente vai fazer? Cada um vai fechar o olho. Eu vou repetir, você vai repetir comigo. Pode falar em voz alta ou em voz baixa, mas contanto que tenha um sonzinho aí, que seja um sussurro. Por exemplo, pai, 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 pai. 7 vezes para ativar o seu inconsciente dentro disso e você colocar os registros. Então, vamos começar. Fechem os olhos, por gentileza. Você vai repetir mentalmente ou falando, mas pode desativar o microfone. Fecha os olhos, concentra na sua respiração. Assim que eu falar, pode abrir os olhos, você vai escrever o que vem à tua mente quanto a pai. Combinado? Vou te dar um tempo para isso. Fecha os olhos e repita. Depois, assim que eu falar, eu vou falando pai, você vai repetindo aí. Tá? 1, 2, 3. Pai, 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 pai. Abra seus olhos e coloque tudo que você significa pai na sua lista. O exercício é mais simples que vocês imaginam, mas ele precisa de concentração e atenção, né? Agora nós vamos para a mãe, mesmo esquema. Combinado? Fechemos os olhos. Respirar fundo agora para limpar o acessado pelo pai. Então vamos lá. Mãe, 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 mãe. Abra os olhos e escreva tudo que você acessa, significa mãe, na sua lista. Mesmo esquema agora, respirando fundo. É o que você associa, que você tem como lembrança, o que você lembra. As primeiras coisas que vem à tua mente quando você lembra de homem, quando você lembra de masculino, o que você associa, o que você liga, o que você linka a respeito, tá? Fechando os olhos, respirando fundo. Masculino, homem, masculino, homem, homem, masculino, masculino, homem, masculino, homem, homem, masculino. Pode abrir os olhos e escrever tudo que você referencia com essa expressão. Agora nós vamos para a mãe, mesmo esquema. Combinado? Fechemos os olhos. Respirar fundo agora para limpar o acessado pelo pai. Então vamos lá. Mãe, 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 mãe. Abra os olhos e escreva tudo que você acessa, significa mãe, na sua lista. O último, não menos importante, agora é feminino / mulher. Feminino / mulher. Fechando os olhos, respirando fundo. Mulher, feminino. Feminino, mulher. Mulher, feminino. Feminino, mulher. Feminino, mulher. Feminino, mulher. Mulher, feminino. Pode abrir os olhos e escreva. Seguinte, gente. Agora, é tipo escolinha mesmo que a gente vai fazer agora. Eu vou deixar 26 características aqui, depois mais 26 aqui no chat. Vocês vão escrever cada uma delas no caderno para se dar uma nota. Tá? Essa sessão ela é mais assim e é importante que seja. Depois chega a teoria, depois chega a explicação, mas isso é muito, muito, muito importante. Então já coloca 1, 2, 3, uma embaixo da outra. Por quê? Porque vocês vão dar nota para cada uma dessas palavras. Tá? Eu já vou deixar, vai estar escrito assim, avaliação 1,
e depois a avaliação 2. Seguinte, vocês vão se autoavaliar agora o quanto você carrega tais características. De 0 a 10, você pode dessa vez colocar qualquer nota. 0 é péssimo, nunca fiz isso. Por exemplo, resolução, sou péssimo em resolver. 0, nunca resolvi problema nenhum na minha vida. Então, nem de gestão você faz. Né? Você vai se avaliar, autoavaliar, não o que os outros pensam de você, mas como você se vê dentro de carregando essas características de resolução, cumprimento de metas, concentração. Feitas essas avaliações, é o seguinte agora. Você vai somar o seu resultado para a avaliação 1 e a avaliação 2. O total da avaliação 1 é 260, o total da avaliação 2 é 260, porque são 26 e seria a média 10 para todos, por exemplo. Tá? Então, coloca o seu total para a avaliação 1 e a avaliação 2. E depois temos uma regra de 3 para cada um, que eu vou passar como que funciona. Primeiro, soma aí. Qual o seu total na avaliação 1? Qual o seu total na avaliação 2? 200, coloca assim, 260 no papel, tracinho, 100%. Dá para ver, será? Ó, 260 igual a 100%, já 260 igual a 100%. A sua nota é igual a X. Então, sua nota, ó, tem gente que colocou aí, ó, exemplo, na avaliação 197, igual a X. Vocês vão fazer 2 vezes isso, 260, 100%, avaliação 2, igual a X. Aí, o que você vai fazer? Multiplicar a sua nota, você vai fazer isso 2 vezes, tanto para a avaliação 1 quanto para a avaliação 2. Você vai multiplicar a sua nota por 100 e dividir por 260. Aí você vai ter o resultado em porcentagem. Quando fizer, guarda esse resultado em porcentagem que ele é a nota. Por que a gente fez isso antes de eu iniciar tudo que a gente tem que trazer hoje de teoria? Então, reserve aí, se eu fosse você, dava uma sentada, uma alongada, que agora... Sabe por quê? Para a gente ficar indiferente, imparcial é a palavra, nem indiferente, ao conteúdo de hoje. Para você ter uma visão imparcial, né? Uma visão que você não tente manipular, porque a gente tem essa tendência de querer estar muito bem ou de querer estar muito ruim, dependendo da autoestima da pessoa. Então, primeiro você já tem sua nota das suas polaridades aí, como é que você se percebe hoje, tá? E dentro da escala que eu trabalho, perceba o seguinte, isso não é para você desesperar, muito menos achar que está no fundo do poço, porque não é. Isso é um ponto, é um sintoma para ser trabalhado. Aqui não é um processo de desenvolvimento? Você não está na vida para crescer, desenvolver, evoluir, transcender? Você acha que você se relaciona por quê? E quando eu falo relacionamento, não é relacionar, a gente está relacionando aqui, um com o outro. Então a gente vai sempre estar em relacionamento, com dinheiro, com trabalho, com tudo. A gente vai estar sempre trabalhando essas demandas aí, tá? Antes de entender essa avaliação, vamos para a explicação do que são polaridades, lembrando que eu não estou aqui para ter razão e sim para fazer sentido. Abra teu coração e tua mente. Olha já como é que eu começo, observa isso. Abra coração e mente para receber essa informação. Teve pessoas uma vez que me questionaram o seguinte, você fala que fala muito do PHT nas coisas, eu nunca vi você falando do PHT. Na introdução do livro, no quarto parágrafo, não é à toa em que meus conteúdos você sempre será levada a sentir, analisar, decidir e agir em relação à sua questão. E quem corrigiu errado, que não tem crase nessa questão. Vamos lá. Por que às vezes assim, essas informações não fazem tanto sentido quando você vê num livro, quando você ouve falar? Porque você não está dentro do processo. Agora você está dentro da frequência da transformação disso, da cura disso. Então, quando eu falo, abra o coração e mente, toda live eu falo isso, toda aula ao vivo eu falo isso, toda sessão que a gente começou eu falo isso. Coração e mente, a gente está falando de polaridade, desde então. Eu vou trazer algumas características aqui, e quero que vocês assimilem se isso cabe, se isso é mais, nem é cabe, tá? Se é mais, vamos colocar, vamos ser honestos aqui, tá? Se isso cabe a homem, se cabe a mulher, se você lembra mais rápido de homem ou de mulher quando eu trouxer algumas características aqui. Pode ser? Por exemplo, dominação, força, agressividade, rapidez.
Isso lembra mais o quê? Homem ou mulher? Homem, homem. Quando eu coloco delicadeza, gentileza, sensibilidade, cuidado, isso lembra o que mais? Mulher ou homem? Beleza. Homem e mulher são polaridades. O que mais que são polaridades? Vou trazer algumas o contexto de outros exemplos de polaridades. Masculino e feminino são polaridades. Pai e mãe são polaridades. Yin e Yang são polaridades. Quem aqui já ouviu falar de Adão e Eva? Polaridades. Masculino e feminino. Yin e Yang, né? Ânimos e ânima, contexto junguiano. Emissor e receptor. Quem já ouviu falar? Dar e receber. Quem já ouviu falar de certo e errado, bem ou mal, preto e branco, expandir e contrair? Quem aqui respira, inspirando e expirando? Concorda que nós temos um ritmo no universo? Essas polaridades estão dentro da gente também? Primeiro eu quero trazer sobre arquétipo. Quem aqui sabe o que é arquétipo? Arquétipo é o seguinte. Estamos viajando numa estrada, está todo mundo aqui no ônibus, vamos supor. E aí tem uma placa na estrada que tem um garfo desenhado nessa placa. O que simboliza essa placa? Que tem um restaurante próximo, não é? Então, uma imagem com um garfo desenhado, a gente consegue entender o que aquilo significa. Tem uma simbologia por trás. Então, o arquétipo, ele é um símbolo que define toda aquela informação que está por trás. Por exemplo, todas as minhas tatuagens são arquétipos. Arquétipo é aquele símbolo que define a informação daquela representação. O garfo representa que tem um restaurante. Dentro do restaurante você pode ir no banheiro, você pode comer, você pode abastecer, sei lá o que você pode fazer. Certo? O homem, eu, Wallace, Rodrigo, Bruno, somos Juarez, somos homens aqui. Nós somos arquétipo do masculino. Arquétipo. Né? Agora, Alexandra, Jaque, Simone, Jussara, Márcia, Amanda, são mulheres. Estão no arquétipo feminino. Então, quando eu olho para a Fúvia, por exemplo, eu já tenho uma interpretação, um pré-conceito do que ela representa. Isso é comum com todo mundo. Preconceito faz parte. Nós somos seres complexos e inteligentes. A gente tenta codificar o universo e organizar. Tá? O que está acontecendo? Não é porque eu sou homem e a Jaque é mulher que eu não tenho a polaridade feminina comigo. Nós somos, já ouviu aquilo, vós sois deuses? Nós temos as duas polaridades em nós. Eu tenho o masculino e o feminino. Mas e quem é gay? A mesma coisa. A orientação sexual, qualquer demanda de orientação sexual é independente de polaridade. Não é porque, por exemplo, eu tenho mais feminino que eu sou gay. Nada a ver uma coisa com a outra, porém isso foi amplamente discutido na psicologia. Posso explicar depois, vocês vão entendendo ao longo da explicação por que não tem nada a ver. Então, qualquer ser humano, vamos trazer dentro do contexto humano, carrega polaridades. Masculina e feminina, yin e yang, sou receptor. A avaliação 1, deixa eu olhar aqui dentro da avaliação. A avaliação 1 está avaliando a sua polaridade masculina. Sua polaridade yang. A avaliação 2, sua polaridade feminina. Sua polaridade yin. E aí muitos homens e muitas mulheres aqui vão falar assim, olha, meu masculino está mais alto que o feminino. Olha, meu feminino está mais alto que o masculino. Olha, pois é, nós temos, não temos? Que tipo de mulher não teria uma capacidade de focar? Ela é humana. Nós temos as polaridades dentro da gente. As características. O gênero é só um arquétipo. Dentro disso, o que acontece? Quando a gente nasce, é possível dois homens fazerem... dois homens, homem, eu com outro homem aqui, casei, quer ter filho. Eu vou engravidar? Não vou. Não tem como. Né? Tem como duas mulheres engravidar? Não tem como. Isso é porque é pecado? Claro que não. Mas
né? O que que acontece, gente? Apenas representações arquetípicas conseguem manifestar e criar, gerar vida. Mas isso não impede a criação, a manutenção desse ser. Por exemplo, dois homens criaram, não impede. Eu estou falando que a vida, ela se dá pela união das polaridades, ou da representação dessas polaridades. Então, voltando, a vida, ela se dá com a união dessas polaridades. Tá? Emissor com receptor consegue criar, homem com mulher consegue criar, gerar vida. Quando a gente nasce, neném, né? O que que acontece? Nós temos pai e mãe. Todo mundo aqui é filho de um pai e de uma mãe. Ou não? Todo mundo aqui é filho de um pai e de uma mãe. Ou seja, todos aqui tiveram uma referência arquetípica, independente de estar ou não convivendo, com um homem e uma mulher. Com símbolos dessas polaridades. Ah, eu não tive pai. Ah, eu não tive mãe. Seu processo de evolução começa aí. Porque nós estamos aqui, nesse planeta, nesse plano, nessa parada toda aqui, para nos individuarmos. O que é individuação? Eu equilibrar as polaridades em mim. Começou a fazer sentido? Qual que é? Por que a mulher não pode focar ao mesmo tempo, ser holística? Conseguir olhar para o todo? Claro que consegue. Você consegue, eu consigo. A questão, eu estou desenvolvendo essa característica. Jung chama de individuação. Quando a gente une as polaridades em nós mesmos. Outros especialistas chamam de meta-humano, que é aquele humano que transcendeu. A transcendência vem disso. Porque, vamos lá, como você significou seu pai é a primeira referência da polaridade masculina na tua vida. E é como você vai repetir ou rebelar essa polaridade e as características que a cercam na sua vida. Se eu tive um péssimo pai, é até injusto trazer assim, né? Se eu tive um pai imaturo, que foi abusivo, violento, enfim, e eu sou uma pessoa abusiva e violenta, eu estou honrando meu pai dessa forma, porque é como eu manifesto o masculino, porque o masculino, minha referência masculina é ele, de masculino polaridade. Uhum. Se eu me submeto, sou uma pessoa, então, mesmo que eu tenha tido um pai violento e abusivo, e eu me submeto, o que eu faço com o meu masculino? Eu mato o meu masculino, eu repreendo o meu masculino, porque eu tenho nojo do masculino. Fica um pouco confuso trazer masculino e feminino, porque a gente tende a associar a homem e a mulher, e a gente fica nessa separatividade. Eu gosto de trazer em yin e yang, ou emissor e receptor. Dar e receber. Qualquer coisa que tira um pouco a gente da caixinha. E aí, o que acontece dentro das relações? Relacionamento, conexão de valores e polaridades. Então, se eu sou uma pessoa com conflito com meu pai, ou se eu sou uma pessoa com conflito com a minha mãe, ou uma pessoa com conflito em ambos, eu tenho conflito nas minhas polaridades. Logo, eu vou projetar no outro aquilo que, tecnicamente, está em falta em mim. Então, por exemplo, dessas características, vamos fazer uma avaliação rapidão aí com você. O que mais te dá tesão? Uma pessoa que é decidida, que é prática? Ou você gosta de uma pessoa mais lenta, mais submissa? O que te dá mais tesão? Vontade de transar mesmo. Vontade de estar junto. O que te atrai numa pessoa? Polaridade. A gente nasceu para saudabilizar essa polaridade. Ou aquilo que você mais repudia. Detesto gente que fala de forma objetiva. Nossa, eu acho tão grosseiro. Cuidado, mas a objetividade é importante em alguns momentos. É aquela pessoa que detesta ouvir. Ou quando a pessoa começa a explicar, começou a florear demais. A pessoa com feminino desequilibrado. É aquela pessoa extremamente sensível também, que fica, tudo chora. É um feminino desequilibrado. E aquela pessoa que é violenta, agressiva. Aquela pessoa que atropela, que usa, que abusa. Masculino desequilibrado. Qualquer disfuncionalidade em comportamentos nossos manifesta um desequilíbrio das nossas polaridades. Por isso, você pode não ter tido o pai e a mãe perfeitos. Ninguém teve. E é seu trabalho aqui, como humano, saudabilizar o seu conceito sobre eles. Porque
Porque senão você não vai libertar, você vai ficar defendendo aquilo. A sua criança, ela pode ter sido sim machucada. Nós olhamos para ela no intuito de olhar, acolher e resolver. E que tem gente que fica manifestando, fica ignorando, ou não sabe porque não acessa. Isso, é para isso que a gente está aqui. Não aqui na mentoria em si, mas aqui. Nessa vida, nessa experiência. Para a gente saudabilizar e polarizar, que aí eu me torno um. Né? Agora, isso é nível de consciência. Por exemplo, eu era uma pessoa que o ter não significava tanto para mim. Ou seja, qual polaridade eu estava mais? Eu estava mais no feminino. Ah, então é por isso é gay. Não. Quantos gays têm a polaridade mais masculina? Isso é independente, gente. Tá? Eu vou citar isso 1 milhão de vezes, porque a tendência é de falar, ah, não. Vamos usar a inteligência e a informação para construir. O meu feminino era muito mais aceso. Eu compunha música aos 8 anos de idade, em inglês, para codificar, para ninguém entender o que eu fazia. O ápice da sensibilidade. Agora, se o masculino tivesse mais alto, eu ia pegar e falar, né? Ô, seus doidos. Né? Eu ia chegar, ô, gente, olha aí para mim. Mas não, cada um nasce com uma natureza, porém, qual que era a minha missão aqui comigo? Desenvolver o masculino, entre outras várias demandas, que a vida chega com várias demandas, vários scripts. Faz sentido isso? E aí eu fui desenvolvendo. O ter passou para mim ser algo importante agora. Equilibrado com o meu fazer e com o meu ser. Eu sou, por isso eu faço, portanto eu tenho. De 90% a 100% é muito bom. De 75% a 89% é bom. De 50% a 74% é regular. De 0 a 49% é ruim. Por que ruim? Porque essas características estão tão pendentes que você vai projetar. Você vai achar, você vai ficar se medindo pelo outro, você vai vestir tudo aquilo que você acha aquilo que nem te cabe, só porque você não sabe quem você é. Se você não é uma pessoa, por exemplo, determinada, você vai achar que você está sendo arrogante. Porque você não entendeu quem você é. Você não aceitou sua polaridade equilibrada. E aí entra equilíbrio entre foco e holismo. Então, uma pessoa serena. Uma pessoa que se submete, uma pessoa que impõe. Onde que está isso? Imposição e submissão. Entende que as polaridades estão em tudo? E aí o equilíbrio é a individuação. E aí eu vou querer estar com uma pessoa que se submete ou que se submete ou que se impõe? Nenhuma das duas. Eu quero uma pessoa que se posiciona, que tenha a coragem de ser verdadeira comigo e falar assim, pessoal, não gostei disso que você trouxe hoje para mim. Aquele comentário que você falou, sei lá, não gostei. Olha, vamos conversar então, vamos alinhar isso. Ao invés de, ai, não gostou, mas também... Entende como é que está sendo os relacionamentos? A meta é 50%, a meta é 100% em cada polo. E como que a gente alcança 100% em cada um? Qual característica que está pendente aí? Foco? O que é foco para você? O que é liberdade para você? O que é felicidade? Você vai definir o que é para você e depois vai saudabilizar. Como? Primeiro você acessou a informação, fez download. Depois você pode deixar que a vida vai trazer teste. A vida vai trazer teste. Como que foi a criação do universo pelo cristianismo? Adão e Eva. Masculino e feminino. Por que a gente não pode saber disso? Porque senão a gente desinstitucionaliza o relacionamento e vira uma bagunça. Fui irônico aqui. Entende? Que a liberdade não está na institucionalização de relacionamento. Por isso que quando tem gente que pergunta por que você é contra a institucionalização de relacionamento? Que não tem essa meta para dar certo. Não existe isso. É o que eu aprendo com essa pessoa. Ah, mas eu tenho uma orientação, eu prefiro mulher. Beleza. Isso não te exclui da sua polaridade. Feminina está mais baixa ou mais alta? Você é um ser. Se o masculino integra o feminino, então alguém que está no masculino mais alto integra o feminino, se desenvolve a capacidade de sentir o que se passa no outro ser humano, retidão de caráter, ponderação no julgamento, sensibilidade em lidar com o outro, senso de justiça, polidez, gentileza, liberta o sentir, a criatividade, a capacidade de ouvir, a integração com a família, a capacidade de liderança.
encontram sentido para a vida, respeito e devoção pelo feminino, interesse pela ecologia. Agora, se a pessoa que está mais no feminino integra o masculino, o que se desenvolve? A capacidade de concentração, capacidade de agir, pensamento claro, equalizar a simpatia e a antipatia, não se deixar subvalorizar, ser e não fazer, ou seja, não se identificar com os papéis. Eu sou mãe, ao invés de lembrar que é mulher, lembra disso? Tornar-se forte, mas sem rigidez e austeridade. Raciocínio lógico, objetivar sentimentos e não se deixar levar por ele. Compreender o masculino de maneira mais abrangente, ter metas e aspirações e conseguir trazê-las para a terra. A capacidade de controlar a fala e não ser fofoqueira, a capacidade de manter-se neutro e não criar conflitos, capacidade de acolher e cuidar do outro, compreensão mais ampla de seu papel e doação para a família, a força do discernimento, diferenciando o real da fantasia. Vamos ver as manifestações disfuncionais das polaridades? A forma disfuncional do masculino ferido é através da eloquência, intelectualidade, austeridade, rigidez, autoritarismo. Aquela pessoa que você não acessa. Sabe? Você que não se permite acessar de forma alguma, lembra, emissor e receptor, ninguém entra. O meu masculino está disfuncional aí, para mais ou para menos. Você vai chegar na sua conclusão. Vamos lá para o feminino disfuncional. A sua forma disfuncional de manifestar o feminino ferido pode ser através de excessivamente sensível, irritável, de humor desequilibradíssimo, extremo ciúme, vaidade imensa, explosões emocionais, caprichos e pornografia. Excesso de sensualidade, inclusive. Exagero de sensualidade. Uma coisa é ser sensual, outra coisa é ser vulgar. Todo aqui... mas o que é sensual para... Às vezes, não. Você está sendo vulgar. E você se engana. Não tô... Gente, mais uma vez, não estou aqui tentando estipular comportamento nem padrão. Nunca, jamais. O exercício é o seguinte. Vocês vão escrever cartas. O exercício acontece em 6 etapas. E eu não posso passar todas as etapas de uma vez. E a carta, papel e lápis, ou lapiseira. Tem que ser papel e grafite. Essa carta é uma contra o seu pai e outra contra a sua mãe. É carta de acusação. É para acusar, é para xingar, é para destruir ali nessa carta. Sem dó nem piedade. Já adianto que não é para enviar para pai nem para mãe. Não se preocupe. O processo é seu. Tá? Confiem em mim, eu peço por gentileza. Eu sei o que eu estou falando, fazendo, já fiz isso milhares de vezes. É um exercício extremamente profundo. Mas não é para ter dó nem piedade nessas cartas, e você vai ver que essa carta vai mexer. Só de escrever essa carta vai mexer com você. Muito. Mas só faça quem tiver disposição de acabar. O máximo que vai te exigir desse exercício é escrever carta. Gente, eu amei profundamente a sessão de hoje. Beijo para vocês, amo vocês de coração, vocês são maravilhosos. Todo mundo que está aqui, gente, parabéns, de verdade, ó.